falando sobre preciosismo, qualidade, puxando mais na área da jornalística. O jornalista ele já teve mais, como eu posso dizer, mais reconhecimento da população. E muito porque tinha que ter formação, tinha protocolos, você tinha que se informar bem, você não poderia lançar qualquer coisa. Hoje, na minha opinião, eu acho difícil achar um repórter que eu confie 100% na informação dele. Porque com as redes sociais se busca muito velocidade. Quem lançar primeiro tem mais acesso. Ou se você tem que bater meta, por exemplo. Você tem que lançar qualquer coisa só para atingir a atenção das pessoas. E eu acho isso amadorismo. Porque eu acho que você está brincando com a informação e com o tempo das pessoas e com que elas vão conversar com as outras pessoas, sabe? Eu tenho medo, às vezes, de conversar com uma pessoa sobre tal assunto, porque eu não sei se realmente aquela informação é verdadeira. Verídica. E antes, cara, pô, você se dava muita moral pro repórter. Fora que hoje qualquer assunto é muito delicado. Hoje o pessoal então, tem muitas opiniões. Eu gostaria de saber, tipo, como é que você enxerga o jornalismo hoje e os jovens que vão entrar? Alisson, o que eu penso em relação a isso? Eu sou de um tempo onde as fontes de informação, o repórter era, assim como o slogan lá do Repórter S, né, testemunha ocular dos fatos. Nós nem todos os fatos chegávamos ao mesmo tempo, mas na maioria das coisas nós íamos em loco. Acontecia um acidente, a gente ia até o local. Principalmente nós da TV, porque uma reportagem você não constrói sem a imagem. Então tinha todo esse cuidado de ir até o local. Quando você fala da Globo, eu sou uma privilegiada, sim, em ter trabalhado em um tempo onde tudo era questionado. E na nossa cartilha, digamos assim, na nossa linha editorial, embora eu não entro nesse assunto, porque eu já não acompanho mais telejornalismo como eu acompanhava, muito se questione sobre imparcialidade, e ela é questionável sim, porque são seres humanos conduzindo uma reportagem por N questões. Mas a imparcialidade no meu tempo de RPC, de telejornalismo, era algo muito questionado, muito. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma reportagem de um acidente que envolveu 6 carretas entre Mariópolis e Clevelândia. Foi uma cena horrível. E na construção da reportagem eu acabei dizendo que um dos caminhões vinha no sentido tal a tal. E o editor me disse, tem a fonte oficial, o policial rodoviário dizendo que realmente esse caminhão vinha nesse sentido? Aí eu falei, não, mas tudo leva a crer. Ele falou, não, tudo leva a crer não é fato. É fake news. É uma interpretação, Matheus. Então, assim, o repórter, ele precisava se ater aos fatos. Nós éramos condutores e noticiávamos fatos, não a nossa interpretação e o nosso ponto de vista. E isso era muito cobrado. Isso era muito questionado. Porque, olha aí, daqui a pouco essa reportagem pode servir para uma prova judicial. E se o repórter afirmou que vinha, pode causar um erro aí, um equívoco. Então, esse zelo era muito grande pela informação. Pode acabar sendo taxado como a informação incorreta e tal, Isso. E acabar gerando polêmica depois por maus olhos, né? Exatamente. Você teve mais de 20 anos de carreira no telejornalismo no geral ali e viu uma evolução muito grande do tempo que você começou até os dias de hoje. O que você acha que mudou tanto assim? Foi a facilidade da entrega do material? Foi as informações que chegam com mais velocidade, por terem... A internet, no geral, facilitou bastante as informações. Tudo isso, Matheus, tudo isso aconteceu. Eu vi... Quando eu estava saindo, nos meus últimos tempos ali de TV, eu já tive a oportunidade de passar a mão no meu celular e ir lá com um fone de ouvido, de fio mesmo, entrevistar uma pessoa, mas garantir aquela notícia simples do jeito que deu no ar. Porque... houve um tempo em que isso não era aceitável. O jornalismo foi flexibilizando. Por quê? Porque a notícia, como você disse antes, Alisson, a notícia está aqui, as pessoas... Aconteceu alguma coisa em qualquer lugar do mundo, em questão de minutos, está todo mundo sabendo, as imagens já estão correndo. Então, o jornalismo precisou se flexibilizar, porque se eu depender de tudo, ter um cinegrafista com uma câmera profissional para se deslocar até aquele lugar, a notícia está velha, está ultrapassada.
Então, esse ponto positivo. Ponto negativo é que isso abriu margem para aquilo que você falava antes, fake news. E aí, o ponto delicado, sensível dessa história é até onde o jornalismo se adaptar a essa velocidade que a informação acontece hoje, ele ainda continua sendo aquela fonte confiável de informação ou se perdeu no caminho, na pressa por chegar junto com as redes sociais. Então, esse é um questionamento, esse é um assunto bastante delicado. Mas eu conversava até com um colega, um ex-colega apresentador, semana passada, que mais do que nunca, nesse momento, eu acredito que a gente começa agora a equilibrar essa balança, sabe? A gente viveu essa euforia toda da rede social, todo mundo é repórter, todo mundo noticia, todo mundo é juiz da verdade nas redes sociais, mas eu acredito sim, eu ainda acredito, posso estar muito enganada, mas eu ainda acredito que os veículos de comunicação vão reassumir, os bons veículos, esse lugar de ser uma fonte confiável de informação. E é esse o papel dos veículos de comunicação diante de tanta fake news. É deles a obrigação de checar de fato aquilo e levar a informação com credibilidade e seriedade. Você, como eu falei antes, no telejornalismo há mais de 20 anos, você tem... Eu posso estar enganado, pode ser muito o meu feed, né? Que aparece bastante acidente, coisas ruins e poucas coisas boas, poucas notícias boas aparecem pra gente. A tragédia, ela vende mais, né? Parece que ela fica mais presente. O pessoal parece que quer buscar essa tragédia. Eles querem divulgar porque isso que choca as pessoas. Quando você estava na televisão também era assim. Parece que você queria talvez uma notícia boa para mostrar, mas às vezes era coberta por uma ruim por dar mais visualização. Acontecia muito isso? Sim, Matheus. Eu, particularmente, nunca fui aquela repórter que se identificava com matérias policiais, com esse tipo de informação. Mas são notícias que têm uma relevância social. Por exemplo, acidentes nas rodovias da região sudoeste. As nossas rodovias... Acontece muito acidente, eu vi números esses dias aí assustadores. Quantas pessoas perdem a vida nas rodovias. Então, qual é a necessidade de você noticiar isso? A morte pela morte? Não, é o alerta, é o serviço social, é a orientação, é a informação. Reforçar aquela velha história da prudência, da atenção ao trânsito, do respeito à sinalização, essas questões. Então, é daí que nasce a importância de você noticiar esse tipo de informação. Não tem como não dar uma notícia dessa. Mas sim, e isso é ocasionado pela necessidade das pessoas, porque qual é a matéria-prima do jornalismo? É a atenção das pessoas. Então eu preciso, dentro da oratória a gente fala, eu não falo aquilo que eu quero, eu falo o que as pessoas precisam saber. E de onde vem essa necessidade do ser humano de gostar tanto de notícia trágica? Vem da evolução da nossa espécie. A nossa espécie dominou o planeta por quê? Se reunindo em grupos, diante de uma fogueira, nas cavernas, à noite, contando onde existia ameaça. E foi dessa comunicação de notícias que nos deixavam, que serviam para a nossa sobrevivência, que nós fomos evoluindo. Então, sim, o nosso cérebro tem essa tendência a consumir mais, a já acionar um botãozinho de alerta ali, um mecanismo de alerta quando eu vejo uma notícia ruim. Porque, pode ser uma forma de sobrevivência, pode ser uma notícia que vá me tirar do perigo. Pode ser um aviso, É um alerta nosso, é um mecanismo mais, do nosso cérebro, quando você está naquela situação, você fica pensando naquele acidente que aconteceu e desvia do problema. E as pessoas têm a tendência de gostar de fofoca, né? Oxi. E eu propriamente dito, entre os meus amigos, assim, quando a gente sai, nossa, a gente fala sobre muitas coisas e muita fofoca, sobre pessoas. E, fulana engravidou com tal fulano, e assim vai, né? Deixa eu fazer um parênteses. Posso te cortar? Posso te interromper? Sim, claro. Você sabe por que o ser humano gosta tanto de fofoca? Não sei. Você sabia que ativa no nosso cérebro? E por isso que, trabalhando com comunicação, eu fui para o campo da neurociências, porque eu queria entender os porquês lá dentro do nosso cérebro. Por que nós gostamos tanto de fofocar sobre a vida alheia? Quando eu falo mal da vida dos outros, o meu cérebro ativa em mim a produção de dopamina. Dopamina, a sensação de recompensa.
olha só o outro lá, ó, a vida dele tá acabada, a vida dele tá não sei o quê, eu tô falando mal, eu tô desgraçando a vida daquela pessoa, automaticamente eu estou sentindo prazer nisso. Um ego. E estou me sentindo melhor, olha só, minha vida tá muito melhor que a dela. Veja como nós somos cruéis. Ai, é muito cruel. Não, E é assim cada que funciona. conversa de bar que a gente tem com os amigos, a gente dá graças a Deus que não tem nenhuma câmera filmando, porque senão é cada absurdo que sai na roda de conversa que... Tem que...